Agora sim, dê um aplauso ao Senhor, vamos escutar a palavra. Nós lemos na palavra do Senhor essa história de Esaú e de Jacó, e principalmente uma história onde se fala da família. A primeira figura que nós temos é a do pai, que já estava envelhecido, já estava com problemas de vistas e ele não podia ver como via antes. Tanto é que ele tinha que derramar uma bênção, ele tinha que oferecer uma bênção sobre o filho. Mas a palavra do Senhor nos fala que ele escolheu Esaú por ser o primogênito, e também, é claro, por ser o mais forte, o caçador, aquele que tinha uma profissão que na época era muito mais valorizada do que a profissão do irmão mais novo, Jacó. Entenda que a figura de Isaac é exatamente o arquétipo. Arquétipo seria aquela forma como nós entendemos o que é pai na sociedade. Porque o pai, ele procura exatamente honras, méritos no filho ou na filha. O pai, ele exige para que ele ame, para que ele se derrame sobre o filho ou sobre a filha, ele exige certos méritos. A ética masculina está muito pautada na moral, nos bons costumes. A ética feminina está muito pautada no cuidado. Tanto é que se o filho ele é drogado, se o filho ele é problemático, a mãe ela vai se sentir mal se ela não cuidar daquele rapaz. É muito comum um pai não visitar o filho na cadeia, porque para ele a ética está pautada nos valores, na moral, enquanto para a mulher está pautada no cuidado. Se a mulher perceber que alguém não está cuidando de uma outra pessoa, ou seja, se a mulher perceber que o filho não é bem cuidado, logo ela vai olhar para o marido como alguém antiético, como alguém imoral, como alguém que não tem sequer um bom fundamento de valores. E o marido, se ele olhar, ou se o homem olhar a criança que é sem valores, ou uma criança que não obedece, logo ele vai julgar aquela criança dizendo que ela não tem exatamente um padrão de obediência, um padrão de ordem, de organização. E ele vai dizer que aquela criança não tem moral, não tem ética. E logo a mulher, ela já olha de uma outra maneira. O que eu quero dizer é que nós, homens e mulheres, temos uma forma diferente de enxergar a vida. E Rebeca, ela não estava muito interessada nos valores de Jacó. Ela não estava muito interessada na conduta em si de Jacó. Ela estava mais interessada em cuidar do filho, que é geralmente o que a mãe faz. É aquele amor cuidador, é aquela ética cuidadora. Não importa se o filho é um pouco problemático, ou se o filho não tem aquela profissão que o outro irmão tem. O interessante é que Rebeca queria cuidar. É o amor doador. É o amor que não requer uma contraprestação, não requer do outro uma exigência. O amor de mãe está desta maneira. O amor de mãe é este amor a qual nós podemos não andar certos, não andar de acordo com a honra ou de acordo com os valores da sociedade, mas a mãe ela cuida. E ela tem aquele amor doador, a qual ela não está muito interessada no que o filho é ou deixa de ser. O importante é que ela vai cuidar, ela vai amar. Já o homem é diferente. Ele requer um merecimento. Por incrível que pareça, Esaú era melhor do que Jacó. Esaú tinha habilidades melhores do que Jacó. O pai, ele requer do filho exatamente uma maneira de viver adequada, uma maneira de viver honrosa. Ele quer que o filho cresça, que tenha sucesso na vida, porque o amor de pai é aquele amor que exige.
é um amor exigível de honras e de valores. O que eu quero dizer é que o nosso Deus Pai, Ele tem duas faces: a face do amor a qual nós não merecemos, e a face do amor a qual nós devemos merecer. Ou seja, o nosso Pai Celestial, Ele funciona cuidando de nós, zelando pela nossa conduta, pela nossa vida, pela nossa história. Mas Ele requer de nós algo, porque da mesma forma como mãe, Ele ama incondicionalmente, independente do que você é, Ele te ama. Mas como Pai, Ele tem essa face de exigir de nós boas condutas, de exigir de nós valores, de exigir de nós uma contraprestação, dizendo: eu te abençoo, mas seja obediente. O pai, ele é diferente da mãe. A mãe dá boas dádivas e presentes a um filho, independentemente se tirar notas boas na escola. O pai, ele diz: tire notas boas e eu te darei o presente. Porque de um lado existe a mãe cuidadora e existe o pai formador de caráter. Por isso que o papel do pai é muito importante em uma casa. Porque ele não está apenas dizendo eu cuido, mas ele está dizendo eu quero te formar como guerreiro, como uma pessoa de caráter. Eu quero te formar como alguém que vai trazer para a sua vida um sucesso, não só lá fora, não só lá no mundo, mas um sucesso a qual você será uma pessoa sólida, uma pessoa honesta, uma pessoa a qual o mundo vai olhar e vai ter como exemplo. Então nós, pais, somos diferentes das mães. Mas isso não é uma maldade que existe em nós. Isso não é algo negativo. Porque tanto o pai quanto a mãe são peças fundamentais na formação de um filho. E o amor de Deus é desta maneira. De um lado, você requer e quer que Deus venha te amar, independente daquilo que você é. Mas de outro lado, está escrito na palavra que você deve obedecer os mandamentos do Senhor. De um lado, você diz: Deus me ama como eu sou. Mas de outro lado, a palavra fala que é necessário você seguir o caminho do Senhor Deus. É necessário você não se desviar nem para a esquerda, nem para a direita. É necessário você guardar no seu coração os estatutos do Senhor. De um lado, nós temos a figura de Isaac, exigindo habilidades, exigindo empenho. E de outro lado, nós temos a figura de Rebeca, cuidando, amando de uma forma incondicional. E isso fala de duas necessidades que existem em nossas vidas. A primeira necessidade é do amor. Todos nós que estamos aqui necessitamos ser amados. Todos nós que estamos aqui queremos que as pessoas não venham apenas nos admirar, que as pessoas não venham apenas olhar para nós como alguém que são bons no trabalho, que são boas pessoas na casa, que supre as necessidades do ambiente familiar. Mas nós queremos que a nossa esposa venha nos amar, nós queremos que os nossos filhos venham nos amar, não apenas nos admirar. Todo ser humano tem essa necessidade. Nós temos na palavra, de um lado, Jacó, que necessitava ser admirado, porque ele tinha muito bem o amor de uma mãe. E você talvez seja alguém que precisa de amor, ou do amor de uma mãe, ou do amor de uma esposa, amor de uma namorada, amor dos amigos. Mas você é alguém que não pode viver sem amor, ser amado. Mas Jacó, ele era amado, e talvez você seja uma pessoa amada. Mas vem um outro ponto da necessidade humana, a admiração. Não há ser humano que resista a uma história sem admiração.
De um lado ele é amado, de um lado ele é bem acolhido. E quando ele está em um ambiente familiar, que ele é bem acolhido, que ele é amado pela mãe, só que ele requer a admiração, e a admiração é exatamente a formação do caráter, para ele se tornar uma pessoa que corre atrás, lutadora, batalhadora, uma pessoa que não desiste, que não baixa a cabeça, porque ele está atrás de admiração. As mães geralmente fundamentam no filho o amor, e os pais geralmente fundamentam no filho a busca pela admiração, porque nós sabemos que somente o amor não é o suficiente para nossa conduta ou para nossa história. É necessário que as pessoas venham nos admirar. Aí alguém pode dizer: ah, não, eu não quero admiração. Será que você não quer um elogio quando tira uma nota boa? Ou será que a nota boa a qual você busca tirar não é exatamente para buscar uma admiração? O porquê que você comprou uma roupa boa? O porquê que você quer um carro bom? O porquê que você quer uma moto, o melhor emprego, a promoção no trabalho? Nós necessitamos de admiração. Nós queremos que as pessoas não venham apenas nos amar. Nós queremos que elas venham nos olhar e dizer: eis aí alguém bom, eis aí alguém ótimo, excelente, porque isso alimenta a nossa alma. Jacó precisava de admiração. Talvez você tenha vivido a vida sem admiração. Pessoas não te elogiam, pessoas não te aplaudem, pessoas não levantam a voz para expressar a admiração que tem para com você. Logo você se deprime. Quantas pessoas estão por aí que elas são amadas, mas elas precisam de admiração, como Jacó. Ele era amado pela mãe, mas ele queria a admiração do pai. Ele queria uma vida aprovada, uma vida de sucesso, uma vida a qual as pessoas pudessem olhar para ele e dizer: eis um grande homem. É por isso que os pais têm a tendência de formar o caráter do filho, dizendo: vai estudar, vai trabalhar, meu filho, você tem valor nesta vida quando tem. É porque o pai está dizendo o seguinte: ei, você precisa de admiração neste mundo. E nós não entendemos, mas quando chegamos à fase dos 30, dos 40 anos, que ninguém está nos olhando, que a esposa já não está nos amando como nos amava antes, porque antes nós tínhamos um corpo belo, agora a barriga vai ficando um pouco mais saliente, o rosto vai tornando-se descolado, até mesmo derramado, flácido, e nós vamos perdendo aquela beleza de antes. E o que resta? O amor, talvez o amor do pai, da mãe, ou de algumas pessoas como os filhos, mas você não se sente suficiente. Tem muitas pessoas em crise, porque elas são amadas, mas elas não são admiradas. Ninguém olha para você como um grande homem. Talvez você seja alguém que vá na frente do espelho dizendo assim: olha, eu sou bom, mas na verdade ninguém te reconhece como bom. A pergunta que eu te faço é: você é bom? Você é admirável? Porque nós temos uma tendência também de dizer que todo mundo tem inveja de nós. Mas você é uma pessoa invejável? Alguém teria inveja de você? Pergunte-se: alguém teria inveja de você? Nós dizemos: alguém está com inveja. Aliás, nós ligamos para os pastores e dizemos: pastores, nada está dando certo por causa de inveja do vizinho. O vizinho não está nem aí, o vizinho não está nem te olhando. E aí dizemos que o atraso de nossas vidas é por causa da inveja do vizinho, e quando você descobre que o vizinho não está nem te olhando, teu mundo se acaba. Porque se ninguém te inveja, é sinal de que você não é admirado. Se ninguém olha para você dizendo: olha, como eu queria ser que nem aquele rapaz, ou aquela moça, ou aquele senhor, aquela senhora, é sinal de que você não é admirado. E eu sinto muito te dizer que você vai ser alguém deprimido. Porque o que você fez nessa terra? Entenda que Jacó, ele era amado, mas ele correu para ser admirado. E talvez você se esforce para ser admirado. Mas tem um outro ponto. Existem pessoas admiradas, mas que não são amadas. E aqui também é algo trágico,
Porque quantos milionários, quantas pessoas que têm fortunas, mas que ninguém suporta, ninguém consegue ficar do lado, não tem um amor de pai, não tem um amor de mãe, não tem um amor de mulher, porque a mulher que está próxima é por dinheiro. Ou seja, é uma pessoa que não tem felicidade. Entenda você da necessidade, da admiração e da necessidade do amor. E em Deus você pode ter as duas coisas. Porque Deus, Ele quer te amar da maneira como você é, independentemente do que você é. Deus, Ele te ama incondicionalmente. Mas para Deus dizer o que Ele disse ao seu Filho Jesus Cristo na hora do batismo, dizendo: este é o meu Filho amado em quem me comprazo, este é o meu Filho amado que eu admiro. Será que Deus dos céus pode olhar para você e dizer: eu tenho prazer nesta pessoa, eu tenho prazer neste homem, neste rapaz, eu tenho prazer neste meu filho? Será que Deus te admira? Será que Deus, o coração dele se alegra em ver os teus atos e as tuas atitudes, a tua grandeza nessa terra? Será que Deus, Ele pode dos altos dos céus dizer: que prazer eu tenho em olhar, em contemplar as obras do meu filho? Que prazer eu tenho de olhar a oferta de Abel? Que prazer eu tenho de olhar a fé de Abraão? Que prazer eu tenho de olhar o coração adorador de Davi? Que prazer eu tenho de olhar aqueles que são obedientes como Moisés? Será que Deus pode olhar para você como pai e dizer: eu tenho prazer nas atitudes e nos atos do meu filho ou da minha filha? Você pode dizer: eu sirvo a Deus e não estou interessado nisso. Quem é cristão verdadeiro está interessado nisso. Eu, por exemplo, eu sei que Deus me ama como eu sou, mas eu quero a aprovação de Deus. Eu quero que Deus dos céus venha olhar para mim e dizer: meu filho, tu és obediente. Eu quero que Deus venha olhar dos céus e dizer: meu filho, eu te aprovo. Não é você que deve se aprovar, diz a palavra, mas é Deus que deve te aprovar. E nós temos essa necessidade de amar ou de amor. Mas eu quero que você entenda uma coisa: que nós também devemos buscar a admiração. Nós devemos correr atrás do que Jacó correu. Ele tinha um pai que ele sabia que estava morrendo, mas ele queria a aprovação, ele queria a bênção do pai. Meu irmão, ele estava errado, ele mentiu, ele enganou. Mas uma coisa que você não pode falar de Jacó é que ele não queria ser admirado pelo pai. Jacó queria ser admirado pelo pai. Ele era uma pessoa errante, ele não era uma pessoa de bom caráter, mas ele ansiava, ele buscava pela admiração do pai. E aliás, tem filhos que buscam o teu olhar. Se você é uma mãe passiva, uma mãe que não se interessa muito pelos filhos, dizendo: filho, vai brincar, eu estou aqui assistindo a minha novela. Ou seja, é uma mãe que cuida, mas que não tem um sentimento, não tem um amor, um afeto derramado sobre o filho. Você dá as coisas, presentes para o filho, e esse menino cresce sem o afeto, logo ele se rebela. Tem muitas crianças e adolescentes rebeldes, é porque o pai e a mãe, principalmente a mãe, nunca derramou um afeto sobre aquele filho. E a criança e o adolescente se tornam rebeldes para chamar a atenção. Jacó, ele foi chamar a atenção de uma maneira errada, mas tem no coração dele, no íntimo do coração dele, a busca pela admiração. E é o que nós devemos fazer. Eu não sei como que está a tua vida, eu não sei como você se comporta,
Mas você busca a admiração de Deus. Jacó, ele buscou a admiração do pai. Jacó queria a bênção do pai. Ele queria a aprovação do pai. E uma das questões que mais me toca nessa história é que mesmo que nos últimos minutos, nas últimas horas da vida de Isaac, Jacó, ele foi lá e ele escutou o conselho da mãe. Ele tinha o amor, mas ele buscou a admiração. Você tem um amor, Deus, ele te ama, mas é necessário você ser alguém aprovado. Talvez você tenha um amor nesta vida, pessoas te amem, mas existe uma necessidade no teu interior de buscar a admiração. Existe uma necessidade de você se levantar e dizer: olha, acabou. Eu não tenho que ser apenas um sanguessuga. Eu não tenho que ser apenas alguém que recebe amor. Eu tenho que doar amor. Eu tenho que ser alguém de reciprocidade, ou seja, eu tenho que doar algo também. E eu quero encerrar te dizendo o seguinte: você tem um amor do Pai Celestial. Você tem um amor de Deus. Como Jacó tinha um amor de Rebeca. De uma face de Deus você preenche. Você está preenchendo João 3,16, porque Deus amou o mundo inteiro e Ele te amou também. Um lado do coração de Deus você está preenchendo, porque Deus, Ele te ama de forma incondicional. Mas falta algo. Deus dos céus está dizendo: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Você está buscando a admiração de Deus. Você está buscando a aprovação de Deus. Como que está a tua conduta? Como que estão os teus atos diante de Deus? Como que está a tua vida, a tua postura diante de Deus? E alguém pode dizer: ah, mas Deus me ama. Mas a questão é, você ama a Deus. A questão é, mas você faz com que as tuas obras venham exaltar o Senhor Deus. Você é que nem Caim, que Deus amava, mas tem um porém: Deus amava Caim, mas Deus não admirava Caim. Deus amava Abel e admirava Abel. Deus, Ele te ama, eu sei disso, mas Deus te admira. Deus tem prazer nos teus atos e nas tuas condutas. Deus tem prazer em você, nas tuas ações, quando você se senta ao lado dele, dizendo: Senhor, estou aqui para te amar, estou aqui para te adorar. Deus, eu quero te servir fielmente, eu quero te servir de todo o coração. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você.